Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Descansaram bastante, né? Bastante dias sem vídeo, sem atividades. Deu para descansar e para pôr as atividades em dias, né? Então tá, segunda-feira, semana começando. Hoje é dia 15 de junho de 2020, tá? Então, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe nossa semana, né? Que seja uma semana bem abençoada. Então, vamos começar a nossa aula. Então, vamos ver, né? Segunda-feira, bastante dias sem aula, cabeça fresquinha. Então, nós começamos a nossa matemática. Aí pega lá o livro de vocês de matemática, tá? Tem umas atividades, né, que a professora passou na outra aula. Daí a prof não vai corrigir hoje, tá? Vamos deixar. Vocês já fizeram, né? Eu sei que fizeram, né? Teve bastante dia para fazer. Só que a professora vai deixar e na outra aula a gente corrige tudo. Aí a prof vai dar mais umas atividades, tá? Na outra aula, na última aula, nós tivemos atividade até a página 93, né? Antecessor e sucessor, né? O número que vem antes e o número que vem depois. Então, isso nós já fizemos, vocês fizeram, deixei essa atividade para vocês na outra aula, né? Então, hoje nós vamos na página 94. Na página 94, aí nós vamos fazer vamos começar mais umas atividades lá, tá? Então, tá lá em cima, mãos à obra. Atividade 1. Há 3.000 unidades de plantas popularmente conhecida como coroa de Cristo no Zoológico de Salvador. Aí tá lá o desenho, né, da planta lá, coroa de Cristo, né? A coroa de Cristo é aquela planta que ela é bem cheia de espinho, né? Cheia de espinho, daí as flores saem entre meios espinhos, né? Por isso o nome coroa de Cristo. Então tá lá, marca um X na forma incorreta de representar esse número. Na forma incorreta. Aí tá lá, 3.000, o número lá, 3.000. Aí tá escrito lá, 3.000 e 3 centenas. Qual é a forma incorreta? Aí você vai pôr lá, né, a forma incorreta, né? Tá bem falando, né? A atividade tá bem falando ali, né? Então, você vai pôr lá a forma incorreta. Aí lá na unidade 2. Descubra qual é o número. O comprimento aproximado de um coelho em centímetro é representado por 4 dezenas e 6 unidades. Então, o comprimento aproximado de um coelho é de centímetros? Quanto que é ali? Aí é só vocês verem lá, né? Quanto que dá 4 dezenas? 6 unidades. Bem facinho, né? Aí tem lá uma tartaruga. O tempo de vida aproximado de um jabuti, né? É a mesma coisa. Em anos,
é representado por uma centena e 5 dezenas. Então, o tempo de vida aproximado de um jabuti é anos. Uma centena, quantos que é uma centena? Nós já vimos bastante sobre isso, né? Já foi falado bastante sobre isso, né? E 5 dezenas também, já, né? Bem fácil. Agora, lá na página 95. A altura aproximada da girafa em centímetro é representada por 4 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Então, a altura aproximada da girafa é de quantos centímetros? Daí você vai ter que fazer em centímetro, né? 4 centenas, como que nós já estudamos bastante, né? Que cada uma centena é 100. Então, 4 centenas, então, é bem fácil, né? Se uma centena é 100, quanto que é 4 centenas? 6 dezenas. Então, já viu bastante também sobre a dezena. E 7 unidades, isso é muito fácil, né? Então, você vai pôr lá a altura aproximadamente da girafa em centímetros. A massa aproximada de um cavalo em quilogramas é representada por 4 centenas e 5 dezenas. Então, a massa aproximada de um cavalo é quilogramas, né? Dali agora não é peso, né? Não é altura, agora é peso. Então, se é 4 centenas e 5 dezenas, também é fácil, tá? É por quilo de peso. Então, mas você vai representar por centena e dezena, mas vai dar o quilo do cavalo, os quilos do cavalo, tá? Não vai ser centímetros nem altura, vai ser quilo. Aí lá, a quantidade aproximada de dentes de um tubarão é representada por 3 unidades de milhar. Então, a quantidade aproximada de dente de um tubarão é muito fácil, né? 3 unidades de milhar. 1 milhar é 1000. Então, quanto que é 3 unidades de milhar? A massa aproximada de um hipopótamo em quilogramas é representada por 1 unidade de milhar e 3 centenas, né? Então, a massa aproximada de um hipopótamo é de quilogramas, né? Ali a própria pergunta está dando a resposta, né? 1 unidade de milhar, quanto que é 1 unidade de milhar? Né? E 3 centenas, 1 centena é 100 e 3 centenas. A própria pergunta diz a resposta. Aí o exercício 3. O Aquário de São Paulo apresenta aproximadamente 3.000 animais de 300 espécies diferentes. Veja alguns dos mamíferos que lá estão e descubra quanto tempo vive em média cada um deles.
Animais do Aquário de São Paulo, né? Tem lá um quadro lá para representar, né? Então, aqui é os animais do aquário. Aí, aqui é a dica. No segundo quadro lá é a dica. 7 unidades de milhar e 3 centenas. Aí, você vai colocar lá na frente quanto que dá. 7 unidades de milhar, 1 unidade de milhar, 1000, 2 unidades de milhar, 2000, e assim vai até dar 7 unidades de milhar. Aí você vai pôr lá na frente, então é 7 unidades de milhar e 3 centenas. De novo, 1 centena, 100, 2 centenas, 200, aí... E aí você vai colocar ali na frente, tempo médio de vida em dias. Quantos que vai dar, né? Aí tem lá o canguru vermelho. 8 unidades de milhar e 3 dezenas. Então, a dica do tempo médio de vida do canguru é 8 unidades de milhar e 3 dezenas. É de dias, tá? Isso é de dias que vivem os animais, né? Ali a gente tá vendo em dias, quanto que dá em dias que cada animal desse vive, tá? Não é anos, não, né? Porque senão ia ser muitos anos, né? É dias. Então, o canguru é 8 unidades de milhar e 3 dezenas. Quantos que é 8 unidades de milhar? É só fazer aquela regrinha. 1000 unidades, 1 unidade de milhar. 1 milhar, 1000. 2 milhar, 2000. E 8 unidades de milhar. Assim você... Fazendo a regrinha, você chega lá. E 3 dezenas, né? Bem fácil, todo mundo sabe quanto que é 3 dezenas, né? E o macaco Colombus? 9 unidades de milhar e 9 centenas. Aí você vai pôr lá na frente quantos de dias que dá. 9 unidades de milhar, a regrinha de novo. 1 unidade de milhar, 1000. E assim você vai chegando até, né? E 9 centenas. Então, tudo bem fácil, né? Para vocês responder, tá? Tudo muito fácil. E agora responda a página 97. Vocês pegam lá na página 97. Agora responda as questões de acordo com os dados da tabela. Qual dos mamíferos da tabela vive em média mais tempo? Aí você vai ver lá naquela tabela que você fez e vai ver lá qual número daquele lá que é maior, qual daqueles animais lá que vive mais tempos, mais dias. Qual deles vive em média menos tempo? Aí você vai lá e vai ver qual daqueles que vive menos tempo e vai colocar ali. Ligue cada número à dica correspondente. Aí tem lá, né? Lá nas dicas lá tem 100, 48, 60 e 65. Esses são os números. Aí tá lá, faltam 2 unidades para chegar ao número 50. Qual daqueles números lá que falta 2 unidades para chegar aos 50? Aí qual você acha que é, você vai ligar, tá? Faltam 5 unidades para chegar ao número 70. Qual daqueles números lá falta 5 para chegar no número 70? Faltam 4 dezenas para chegar ao número 100.
Faltam 4 dezenas, faltam 40. Qual daqueles números lá falta 40 para chegar ao número 100? Faltam 9 centenas para chegar ao número 1000. 9 centenas, 90. Então, faltam 9 centenas para chegar ao número 1000. Qual daqueles números lá faltam 9 centenas para chegar a 1000? Aí vocês vão ligar eles, né? Ligar os números nas respostas certas, tá? Então, matemática, a prof vai deixar só isso, tá? Que já deu bastante coisinha, né? A prof vai dar um pouco de português também hoje, tá? Então, vocês respondam essas páginas aí, tá? Da página 94, 95, 96 e 97, tá? Tudo coisas assim bem fácil de fazer, né? Tudo coisa que vocês já viram, já aprenderam, tá bom? Aí vocês preparem o livro de português e nós vamos voltar com português.